Muito bem, pessoal, esse é um tópico especial aqui do nosso curso sobre os processos judiciais e a forma como nós trabalhamos com o judiciário. Existe um tema muito interessante e muito importante que todos vocês devem prestar atenção, ok? Para não cometer erros que podem causar um certo desconforto com o cliente, que é o que? Lei seca, ok? A própria lei seca do artigo 165A, ou 165, sem o tópico A, é a famosa multa por soprar o bafômetro e dar ali a milimetragem de álcool que pode punir a pessoa, né? 0,0406. Então o que acontece? Quando você assopra o bafômetro depois de você ter ingerido bebida alcoólica, você recebe a multa de lá de quase R$ 3.000 sobre dirigir sob influência de álcool. No entanto, se você recusa o bafômetro, você cai no artigo 165A do CTB, que é recusar-se a se submeter a teste clínico, psicológico, bem comprido, bem extenso. Então o que acontece? Você não assoprou, certo? Mas mesmo assim você foi multado por quase 3 mil reais. Para efeitos jurídicos, qual que é a importância disso? Se, por exemplo, olha, perdi todas as instâncias administrativas do artigo 65A de recusa do bafômetro, quero saber, e o cliente vai chegar para você, com certeza, eu quero saber se dá para entrar com um processo judicial, uma demanda judicial. Pode recorrer ou não. Gente, existe um princípio também na Constituição, que é o princípio da inafastabilidade jurisdicional. Nome bem difícil, né? Nada mais é que toda demanda, toda lesão ou ameaça de direito pode ser levada ao Poder Judiciário. Ou seja, você pode levar qualquer coisa que você entenda estar ferindo os teus direitos ou ameaçando-os. Tá? Então, o que acontece? Se você entende, se o cliente entende, olha, eu recusei o bafômetro e eu acho que isso é errado porque eu não bebi e eu acho que eu não deveria ter que produzir provas contra mim mesmo. Será que isso é certo? Será que isso é correto? Vou explicar para vocês. Existe sim o princípio da não incriminação, tá? E isso está previsto basicamente no Código Penal. Que é o quê? Você não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Ponto. Certo? Mas como que isso se aplica ao bafômetro? O que o STF, que é a nossa Suprema Corte, entendeu sobre esse caso? No tema 1074 do STF, eles disseram o seguinte: bom, pessoal, nós temos aqui um problema. O problema do direito e o problema da liberdade. A pessoa pode não produzir provas contra si mesma, certo? É um direito. Ok, está previsto em lei? Está previsto em lei. No entanto, há a segurança viária, certo? Então, assim, o que eles decidiram basicamente a pessoa, ela pode recusar o bafômetro. No entanto, o Estado pode aplicar sanções administrativas, certo? Certo. Vai recusar? Vai recusar. Mas você vai tomar a multa do mesmo jeito. Então, o que aconteceu isso na prática? Qual foi o resultado disso na prática? Já tivemos casos aqui em que o cliente insistiu em fazer um processo judicial referente à recusa de bafômetro. Nós protocolamos num dia, no dia seguinte, a juíza encerrou o caso com sentença sumária, sem chamar testemunhas, sem chamar o Estado, sem chamar as partes, nada. Ela falou, basicamente o que ela alegou foi, isto é súmula vinculante. O que é súmula vinculante? É a decisão absoluta sobre esse tema. O STF já decidiu, isso aqui não se discute. Então, basicamente é isso que pode acontecer com o seu cliente. Ou seja, ele vai lá, contrata o nosso serviço, nós entramos com um processo judicial para questionar o 165A, no entanto, é uma súmula vinculante, é um tema que já não se discute mais. O juiz pode decidir no dia seguinte sem intimar as partes por ser súmula vinculante. Agora, pessoal, o grande tema aqui é o seguinte, dá para fazer, dá para vender? Se o cliente insistir, quem somos nós? Certo? Quem somos nós? No entanto, dá para você evitar uma dor de cabeça, certo? Porque esse tipo de processo que já está entendido sumariamente pela corte máxima do país, qualquer juiz de primeira instância pode pegar e encerrar o caso sem nem chamar ninguém, como já aconteceu com um cliente nosso. A sorte que tinha passado o período, já tinha passado um ano, já tinha cumprido e está tudo certo. Ele relevou e ok. O que acontece? Pode ter erros gritantes na questão processual. Aí é outra história, ok? Vamos supor,
o seu endereço está correto, o endereço do cliente está correto, você atualizou em pouquíssimos dias, aí o cliente atualizou em pouquíssimos dias o endereço dele no Detran, tanto da CNH quanto do veículo, ele fez tudo o que a lei preconiza. Mas aí o Detran não entrega a notificação e está tudo certo, ok? E vamos supor que além de não entregar a notificação, ele não publica em diário oficial. Aí o problema ele se torna algo processual e muito problemático, porque daí isso vai ferir o teu direito da ampla defesa e contraditório, que é o quê? Você tem direito a ter acesso a tudo que se refere ao seu processo, desde notificação, prova, enfim. Murilo, você está falando que você falou que dá, não dá e agora você está falando que dá. Veja bem, há uma diferença entre material e processual. Isso também é uma coisa básica no direito. Material refere-se ao direito em si. Artigo 65A, o artigo 165 do CTB, dirigir sob a influência de álcool. Ponto. Agora existe a questão processual. Como que esse artigo 165A será instaurado, será intimado às partes para recurso, tanto administrativo quanto judicial, e como que essa pessoa receberá as notificações, que é um direito dela, como que ela vai recorrer, etc. Uma coisa é o jogo, certo? Você tem 11 jogadores no campo, a bola, os gols e o troço rolando. Outra coisa é como isso tudo vai funcionar dentro do campo, quais são as regras que têm que ser seguidas, etc, etc. Então é basicamente isso. Quando nós estamos falando de direito processual, o cliente vai chegar para você e falar o seguinte: olha, eu tenho uma multa de recusa do bafômetro, só que eu não recebi em casa. Não recebi em casa, eu achei injusto, eu queria recorrer, não pude porque o Detran não entregou. Ótimo! Aí você vai fazer aquela perguntinha básica para o cliente: você tem como provar? Aí o cliente provavelmente vai dizer não, mas se ele tiver como provar, você vai falar, então muito bem, nós podemos entrar com um processo judicial para questionar os quesitos processuais. Ficou claro? Mais uma vez aqui para reforçar, para que você entenda a importância deste tema. Lei seca, recusa de bafômetro, posso entrar com uma demanda judicial? Depende. Você vai falar sobre o direito material, aí não tem discussão, tá? Como a gente diz aqui, vai levar caldo. Você vai tomar na cabeça. O juiz pode encerrar sem convocar ninguém, é sentença sumária. Agora, você quer questionar o direito processual? Aí é outra história. No entanto, você vai ter que